E também, Marcos, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a gente não tem matéria sobre isso, mas eu acho que são dois tópicos que a gente precisa falar hoje. Um deles é o TSE ter divulgado ontem, também na quarta-feira de cinzas, o total de volume de recursos, né, que estão destinados para o fundo partidário. E o que é esse fundo partidário, Marcos? É exatamente aquela verba que é calculada ano a ano pela Justiça Eleitoral para ficar à disposição de gastos de manutenção dos partidos políticos. Olha, e segundo o TSE calculou, é uma quantia bem considerável, de R$ 1.188 milhões. Ou seja, quase 1.200 milhões para bancar o funcionamento dos partidos políticos aqui no Brasil. E aí eu tenho um detalhe. Hoje nós temos registrados no TSE 31 siglas partidárias. Você pergunta, todas elas vão receber? Não. Apenas 17, na realidade, vão ter acesso a toda essa grana. Por quê? Porque são os partidos que, na realidade, conseguiram superar a chamada cláusula de barreira, que são aquelas obrigações mínimas que um partido deve atingir num patamar de votação e principalmente de eleição de parlamentares para a Câmara Federal. Então imagina, dividir esse valor todo de 1 bilhão e quase 200 milhões de reais para 17 siglas. Já foi até maior, até janeiro desse ano, por exemplo, 22 delas estavam listadas dentro das condições de receber essa verba. E aí o seguinte, só o PL que elegeu, por exemplo, 99 deputados federais, o PL até 2022 recebia 154 milhões de reais para manter a sua estrutura partidária em todo o país. Para esse ano, ele deu um salto aí para 205.868.000 reais. O PT continua como a segunda maior sigla a ser beneficiada pelo fundo partidário. Vai receber 152.935.000 reais. União Brasil, que já foi o partido que teve acesso ao maior fundo partidário, ficou agora em terceiro lugar, com 121.401.000 reais. Aí em seguida vem o PP, que é o Partido Progressista, que fica com 102.594.000, o Republicanos com 93 milhões, aliás, 133.000, e o MDB com 89.867.000. Aqui eu dou um salto para mostrar como o PSDB virou realmente um partido quase nanico. Vai ter acesso a apenas 36.935.000 reais do fundo partidário. É claro que isso pesa, é claro que isso também contribui muito para que os partidos hoje procurem se unir, ou se fundir, ou fazer, por exemplo, a participar de federações, como aconteceu aqui mesmo no Ceará, com Solidariedade e também com outros partidos menores, como foi o caso do PV, com o do PCdoB, eles se uniram aí ao PT para poder exatamente sobreviver e ter acesso ao chamado fundo partidário. E tem um detalhe, a lei, essa mini reforma eleitoral que foi aprovada, ela tem exatamente esse propósito, fazer com que nós tenhamos uma redução dessa sopa de letras que virou essa imensa quantidade de partidos políticos aqui no Brasil. Então a tendência é que os partidos procurem se fundir, procurem fazer uma fusão e, na realidade, encontrar pelo menos proximidade ideológica para que nós tenhamos siglas mais idealizadas, mais alinhadas ideologicamente e que não vire essa confusão na cabeça do eleitor e das próprias pessoas que acompanham, que não entendem por que tem tantos partidos políticos no Brasil. Claro, para muitos virou um bom negócio. O PROS, por exemplo, a gente acompanhou recentemente a briga do PROS para se manter por aí, exatamente por conta da verba chamada verba partidária. E é isso que nós vamos acompanhar ao longo desse ano, por exemplo. A gente vê o PL do ex-presidente Bolsonaro, o PL vai pagar salários, por exemplo, do próprio Bolsonaro, salários de equivalente a um salário de deputado, vai pagar para a ex-primeira-dama Michele salário de superior a 34 mil reais, 36 mil reais na realidade, para ela assumir o PL mulher, e por aí vai. Mas é para o partido pagar a conta de luz, pagar
aluguel, pagar jatinho, para fazer a manutenção do chamado funcionamento institucional e até cartorial desses partidos políticos. Outro assunto que eu também quero aproveitar para falar aqui, Marcos, a gente acompanhou muito durante aquele auge da Lava Jato, né? Aquela coisa das denúncias do Petrolão, do que foi feito, né? Em cima das propinas pagas. E aqui tem um caso que envolveu um cearense, o Sérgio Machado, que já foi senador da República e que durante 11 anos foi presidente da Transpetro, a subsidiária de petróleo da Petrobras, né? O que aconteceu? O Sérgio Machado fez uma denúncia durante o auge da Lava Jato e essa denúncia, inclusive, foi a partir de uma tomada de depoimento dele próprio à Polícia Federal, em que ele acusou o então presidente do Senado à época, Renan Calheiros, que era seu aliado político, de ter recebido propina equivalente a mais ou menos 4 milhões de reais em dinheiro vivo. O Sérgio Machado fez esse depoimento, claro, admitindo que ele próprio tinha recebido propinas e também de que, por ser aliado de Sérgio Machado e para se manter tanto tempo no cargo, ele era um homem indicado do MDB. Então, ele teria que dar essa contrapartida. E essa contrapartida era exatamente dinheiro. Esse dinheiro foi pago em espécie. Então, começou-se aquela investigação da Lava Jato para saber exatamente o que tinha ocorrido, como é que tinha sido o pagamento desse dinheiro, o caminho que esse dinheiro percorreu até supostamente ter chegado às mãos do então presidente do Senado, Renan Calheiros. Bom, então vamos lá. A Polícia Federal, ontem, quarta-feira, apresentou a questão o relatório final do que fez de toda essa apuração da Operação Lava Jato. E decidiu o seguinte, que o relatório final diz que não foram, acredite, não foram encontradas provas que confirmem as suspeitas de que Renan Calheiros cometeu algum crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao supostamente receber propina a partir de contratos da Transpetro. Então, não encontrou-se nada, nenhum indício de que haja sido pago dinheiro em espécie para o então presidente do Senado, Renan Calheiros. As delações citavam crimes do MDBista, mas infelizmente, segundo a Polícia Federal, nada ficou de concreto representado contra Renan Calheiros. Nesse caso específico, ele vai encaminhar agora para a Procuradoria da República para saber o que vai ser. Então, naturalmente, que se não encontrou-se nada, se não há qualquer indício de que houve corrupção, simplesmente o caminho do dinheiro, inclusive o relatório da Polícia Federal admite isso, pereceu no tempo. Ou seja, como se tratou de dinheiro vivo, não ficaram, segundo o próprio relatório da Polícia Federal, nenhum vestígio de como foi todo esse trâmite. Se perdeu no tempo, pereceu no tempo, e aí está então o caso, provavelmente vai ser dado por encerrado em relação a essas denúncias de Renan Calheiros. Já Sérgio Machado, esse vai continuar, sim, respondendo a processo, porque ele assinou uma delação onde ele admitiu, sim, que houve corrupção por parte dele próprio. É isso, é mais um capítulo de investigação da Operação Lava Jato que se encerra e que não está dando em nada, Marcos. Ninguém acha nada. Ninguém acha nada. Já gastaram o dinheiro. Já gastou-se esse dinheiro. Se é que existiu, porque a própria Polícia Federal disse que não conseguiu encontrar elementos que apontassem realmente que esse dinheiro foi pago. Porque foi pago em espécie. E aí, meu amigo, se não tem qualquer indício concreto de que foi pago, então ela deduziu de que não há como comprovar que houve corrupção. Tá tudo certo, vida que segue. Tá tudo certo, vida que segue. Melhor notícia para o Renan Calheiros nesse pós-carnaval não poderia existir. Verdade, verdade. Jornalista Beto Almeida, para encerrar o bate-papo político, alguma questão de última hora aí, Beto Almeida? Tem um fato interessante também, porque hoje a gente acompanhou aqui essa história do PDT na Assembleia Legislativa, a bancada, e saber se ainda não está oficialmente como é que o PDT se posiciona. A gente já sabe, na realidade, que na prática vai ser isso. A gente vai ter uma parte da bancada dos 13 deputados que vai seguir a orientação aqui do PDT municipal, de manter a independência, a outra parte
parte do PDT, os outros 10 parlamentares vão continuar dando apoio aqui político ao governador Eumano de Freitas, mas hoje o PDT está convocando todos os seus deputados estaduais e federais para uma reunião que ele chama reunião expandida da executiva estadual. E aí vai tratar da conjuntura. Ele diz que não é uma reunião deliberativa, ou seja, daqui dessa reunião que está prevista, que foi convocada ontem para ser realizada hoje, quinta-feira, não deverá sair, por exemplo, nenhuma deliberação em relação ao posicionamento. Mas esse, com certeza, é um assunto que vai estar em pauta. Segundo o presidente do partido, André Figueiredo, o que vai estar em pauta mesmo é a discussão dos cargos de lideranças, tanto na Assembleia Legislativa, como também, inclusive, da discussão em relação ao cargo de coordenador de bancada e também de liderança do PDT lá na Câmara Federal. Mas o assunto vai, com certeza, estar em pauta, porque a gente observa claramente que o PDT continua dividido, rachado. Inclusive o PDT da Câmara Municipal tem sido hoje um ponto forte de críticas, inclusive à gestão Eumano de Freitas, e principalmente pela ausência de uma posição oficial do PDT sobre o posicionamento da bancada aqui na casa. Então, há uma certa expectativa, mas também não é nada que você possa dizer o seguinte: olha que surpresa. O PDT, ao que tudo indica, vai continuar com essa divisão, Marcos.